Olá, amigos. Para fechar os ciclos reprodutivos de vegetais terrestres, nós vamos conversar sobre as angiospermas. O grupo das angiospermas é o grupo que é um grupo mais recente e é o grupo mais diversificado. Por quê? Porque existem aí algumas novidades evolutivas, algumas apomorfias que conferem grande vantagem em relação ao sucesso reprodutivo. Essas duas grandes adaptações aí seriam a presença de uma flor, que serve aí para atrair diversos organismos polinizadores, o que aumenta muito a capacidade reprodutiva dos vegetais, e ainda a presença de um fruto, que serve também para auxiliar na dispersão de suas sementes, já que esses organismos já são capazes de formar sementes. Primeira coisa, sabemos que nos ciclos haplodiplobiontes, a partir de pteridófitas, a fase predominante é o esporófito. Então, aquilo que a gente vê, a nossa planta, a nossa árvorezinha, que a gente consegue enxergar, é o esporófito, que é diploide e é responsável pela produção de esporos. A produção de esporos e angiospermas vão acontecer em regiões distintas. Vão acontecer na flor, mas em uma região, que é a região masculina, que produzirá o esporo masculino, e em uma região feminina, que produzirá o esporo feminino. A região masculina, chamada de androceu, produzirá o grão de pólen. Já a região feminina, chamada de gineceu, produzirá os óvulos, que conterão estruturas que formarão um gametófito. Então, no caso aqui, analisando uma flor, nós temos diferentes regiões do gineceu. Essa região inicial, chamada de estigma, que é responsável pela captação, pela recepção do grão de pólen. Essa região alongada, chamada de estilete. Essa região mais dilatada, chamada de ovário. E essa parte que está dentro do ovário, que são os óvulos. Na parte masculina, nós temos as anteras, que é a região onde vai ocorrer a produção do grão de pólen, e o filete. Esse conjunto forma um estame que poderá ser chamado aí de androceu. Então vamos lá. Aqui na região da antera ocorrerá a produção do grão de pólen. O grão de pólen ele é produzido no esporófito e ele é produzido por algumas divisões celulares em que dará origem ao esporo. Então, no caso, o grão de pólen que foi produzido no esporófito projetará uma estrutura que é chamada de gametófito. Essa estrutura aqui, que é o tubo polínico, ela é fundamental para ocorrer aí a independência da água para a reprodução. Essa independência da água para a reprodução só ocorre em dois grupos, gimnosperma e angiosperma. Por quê? Pela capacidade de formação do tubo polínico. Antes disso, os gametas formados eram anterozoides, que eram flagelados e precisavam da água para se locomover. Aqui não, essa estrutura se projeta carregando os núcleos reprodutivos até a região feminina. Lá na região feminina existe uma estrutura que é o gametófito, chamado de saco embrionário. Então o gametófito masculino, tubo polínico, projeta sua estrutura, seu corpo, até alcançar a região da oosfera, onde ocorrerá a fecundação. Nas angiospermas ainda existe uma peculiaridade, onde nós poderíamos chamar como dupla fecundação. A dupla fecundação consiste na fecundação de um núcleo reprodutivo com a oosfera, formando o zigoto, que é diploide. E ainda no saco embrionário existem dois núcleos mais centrais, também chamados de núcleos polares, que podem ser fecundados pelo segundo núcleo reprodutivo. Esse segundo núcleo reprodutivo, quando fecunda esses dois núcleos centrais, forma o que a gente chama de endosperma. E por ser formado por três núcleos, é um endosperma triploide. Esse endosperma triploide vai se constituir de uma substância de reserva para o início do desenvolvimento do vegetal. Então, após essa dupla fecundação, irá ocorrer a formação de um zigoto diploide e de um endosperma triploide. Em conjunto, isso que foi formado no interior do ovário da flor será chamado de semente. Após a fecundação e formação da semente, ocorrerá a produção de substâncias de fito-hormônios, de hormônios vegetais, que estimularão o ovário ao redor desse óvulo, ao redor dessa semente, a se hipertrofiar, a se desenvolver. E esse desenvolvimento do ovário levará à formação do fruto, que uma vez maduro, atrairá organismos dispersores de sementes para que ocorra esse maior distanciamento para o melhor desenvolvimento da planta filha em relação à planta mãe. Concordamos aí que quanto maior a distância da planta filha em relação à planta mãe, maior a sua chance de sobrevivência. Tudo bem? A diferença, nesse caso aqui, de angiospermas para gimnospermas, é que o endosperma formado nas gimnospermas não é triploide
é haploide e ainda a formação da semente lá não vai ser envolvida por um fruto. Bem? Obrigado.